Então, mas, ah, olha, hum, hum, o que passou-se? Hum, hum? Saudações benfiquistas, caros amigos e amigas do podcast Visão Vermelha, bem-vindos a mais um Que Passou-se, onde nós olhamos para capas desportivas sobre os jogadores do Benfica e perguntamos o que passou-se. E hoje nós olhamos para uma capa do jornal A Bola de março de 2012, portanto há 10 anos atrás, onde o jornal A Bola faz uma capa sobre um filme de 2011 chamado Menino de Ouro. Este é um filme que contou com protagonistas como ator... Diz? Não é sobre o filme Menino de Ouro? É sobre um jogador do Benfica? Mas ele só marcou tipo 1 ou 2 golos e é menino de Ouro? Tá bem, pronto, ok. Ok, então vendo melhor esta capa é precisamente é isso, é sobre um jogador do Benfica de seu nome Nelson Oliveira. E a capa diz precisamente em letras garrafais Menino de Ouro. É trunfo para Benfica e seleção nacional. Avançado português já ocupou o espaço de Saviola e ameaça Rodrigo. Uns segundos de silêncio para refletirmos. Também não é preciso refletirmos assim tanto. Muito bem, então vamos perceber o que é que este Nelson Oliveira não fez para ser considerado então pelo jornal A Bola um menino de ouro. Nelson Oliveira nasceu em Barcelos no dia 8 de agosto de 91 e tem posso dizer, uma carreira que passou por bastantes clubes. Ele veio para o Benfica aos 15 anos do Sporting Braga, onde se destacou por ser um goleador. No entanto, como vários outros jogadores, inclusive é como o Hugo Vieira, que já esteve aqui a ser tratado no que passou-se, começou a sua carreira na banda Santa Maria. Os Santa Maria são uma banda de techno-dance que... Hã? Epá, estás-me sempre a interromper. Santa, Santa Maria não é da... Ai, não começou na banda. Ai, como o outro também. Ai, é um clube. Oh, desculpa, ok. Portanto, começou a jogar no Santa Maria, que dizem-me aqui que é um clube, onde começou precisamente a sua carreira. Ele prometeu muito, daí ter sido apelidado de um menino de ouro, mas vamos ver se confirmou tratar de um material precioso ou então de um menino de latão ou algo assim parecido. Nelson Oliveira e digo porque ele ainda joga, é um ponta de lança conhecido pelo seu jogo de retenção, força e técnica. Foi inclusive conhecido como o Cantona português. Faz-me lembrar o Harry Kane, também é conhecido pelo Yannick de Jaló em inglês, ou até mesmo o Lukaku, que é conhecido como o Martin Pringle belga. Boas comparações. Ele fez a sua estreia na equipa principal do Benfica na época 2008-2009, quando ainda era júnior, num amigável contra o Estoril. Foi chamado precisamente por Quique Flores, esse treinador que deixou tantas saudades, mas depois regressou para os Júniores. Teve depois empréstimos pelo Rio Ave e Passos de Ferreira, antes de voltar e se estrear pela equipa principal em jogos oficiais, no dia 14 de outubro de 2011 contra o Portimonense para um jogo da Taça de Portugal, onde nós vencemos por 2-0. Olhando para a carreira de Nelson Oliveira no Benfica, ele teve 24 presenças pela equipa principal, mais até do que eu esperaria, na época de 2011-2012 e mais duas apenas em 14-15. Ele marcou 3 golos pela camisola do Benfica, sendo que se destaca um golo ao Zenit em março de 2012, precisamente para a Liga dos Campeões. A foto da capa é precisamente o festejo desse golo. Ó João, desculpa, não é João, é Daniel. Daniel, mete aí esse gol para a malta ver enquanto eu vou aqui dizendo mais umas parvoices. Recordo-me deste jogo porque eu estava lá no estádio e foi precisamente com a minha esposa e lembro-me que um determinado jogador jogava no Zenit chamado Bruno Alves, um jogador de um recorde técnico fantástico, e todo o estádio, assim que ele entrou em campo, entrou, penso que na segunda parte, todo o estádio começou a insultá-lo. E a minha esposa perguntou: então, mas ele não é português, porque é que eles estão a insultar? Eu disse: não, ele não é português. Ele foi jogador de futebol do Porto.
Daí os insultos. Apesar da promessa, Nelson Oliveira, no final de 2011-2012, foi emprestado ao Desportivo da Corunha, iniciando aqui um rol de clubes por onde ele passou, onde estavam outros jogadores portugueses, como Rodrigo Miranda, esse jogador que mais tarde ficaria para a história do Benfica por não ter esticado uma perna. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. E o emprestado pelo Sporting Braga, Pizidane. I don't know what this is, but it's kind of hot. Podemos dizer que os próximos 4 anos foram sempre coerentes para Nelson Oliveira, sempre emprestado no final de cada época. Portanto, não há como enganar, sempre coerente, muito objetivo, e o objetivo dele era ser emprestado no final de cada época, e assim foi. Corunha, Rennes, Swansea e Nottingham. Nestes 4 clubes teve uma média de 24 jogos em cada clube. Enfim, teve bastantes aparições, mas apenas 5 golos por época. Talvez esse motivo de não ter ficado em nenhum destes clubes. Depois de terminado o contrato com o Benfica, o Norwich City contratou-o por 3 épocas, onde fez 65 jogos e marcou 19 golos. No entanto, em 2019, o que é que aconteceu? Foi emprestado. Foi emprestado ao Reading, mais um empréstimo. Nelson Oliveira mais parece uma instituição bancária. Ficou, no entanto, famoso não tanto pelos golos que marcou, ou pelos poucos golos que marcou, mas precisamente por ter levado uma patada na cara e ficou com a cara num estado em como quem vai beber café com o Pep. Mais ou menos idêntico. Em 2019 apostou no futebol grego, depois de algumas temporadas no futebol inglês. Teve 2 épocas no AEK de Atenas. Foi um jogador importante, com 52 jogos e 20 golos. No entanto, o azar bateu-lhe à porta. Em julho do ano passado foi contratado pelo PAOK. Não que tenha tido azar precisamente pelo ser contratado pelo PAOK, mas depois de um mês e meio depois teve uma lesão muito grave num jogo da Liga Europa, onde teve uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. Ruptura de ligamentos aos 30 anos, enfim, não é muito fácil de recuperar. Está lesionado desde agosto do ano passado, mas, de acordo com a investigação que os nossos scouts na Grécia, os scouts do Visão Vermelha fizeram, deverá regressar brevemente. Destaque também para 17 internacionalizações, interessante, pela seleção A e 2 golos pela seleção principal. Foi uma presença regular nas seleções jovens, desde o sub-16 ao sub-21. Com apenas 17 jogos pela seleção, tem 2 golos. Enquanto outros jogadores, como por exemplo, não sei, vou dizer aqui, Kepler Laveran de Lima Ferreira, tem 7 golos em 123 jogos. Portanto, se compararmos Nelson Oliveira com Kepler Laveran de Lima Ferreira, Nelson Oliveira tem uma percentagem de 11,76% de golos por jogo na seleção, enquanto o Kepler Laveran de Lima Ferreira tem 5,69%. Chupa Kepler! Não quê? Quem é o Kepler? Não sabes quem é o Kepler? Não sabem? Também não sabem quem é o Kepler? Oh Daniel, mete aí uma fotografia do Kepler para a malta saber quem é. Okay. Já viram? Já sabem quem é? Ok, então passamos à frente. Resumindo, o que passou-se com Nelson Oliveira? Enfim, eu pagava para ver, esperava bastante mais. Aliás, eu vou mesmo puxar aqui da minha carteira e eu pagava. Mas. Epá, não tenho dinheiro. Então, mas eu ontem tinha aqui umas no... Já sei. Fui ontem ao Estádio da Luz. Fui ontem ao Estádio da Luz e roubaram-me tudo. Pois foi. Eu até ligava ao presidente, mas ele provavelmente não quer saber. Nelson Oliveira, então, resumindo, ele realmente prometeu bastante durante a sua aparição pelo Benfica, daí ter sido apelidado como o Menino de Ouro. Esteve na seleção nacional,
mas depois foi perdendo o protagonismo, apesar de, na realidade, ter feito muitos jogos pelos clubes onde passou. Sempre foi regular no sentido em que jogou bastante, sempre foi regular no sentido em que foi quase sempre emprestado no final de cada época, mas em todos os clubes onde esteve não foi propriamente uma opção principal e não teve uma quantidade interessante de gols por época ou por clube onde passou. Gostaríamos de saber a vossa opinião, saber o que é que vocês acham sobre a carreira do Nelson Oliveira. Ele neste momento tem 30 anos, portanto não se pode dizer que esteja no final ainda da sua carreira, está a regressar de uma lesão grave, por isso acham que ele ainda pode dar cartas no futebol europeu, neste está no futebol grego, acham que ele poderá regressar ainda mais forte e ser um ponta de lança mais coerente e marcar mais golos por época? Terá sido falta de qualidade, algum azar que ele tenha tido, ou uma má escolha de carreira por decidir mudar de clube com bastante frequência? Gostaríamos de ouvir os vossos comentários. Não pagamos nada por isso, mas o clube, o Sport Lisboa Benfica, agradece. Hoje foi dedicado precisamente ao Nelson Oliveira, o que passou-se de hoje. Na próxima semana vamos falar de um jogador que teve uma aparição simplesmente inacreditável pelo Sport Lisboa Benfica. Veio rotulado de um craque surreal, um jogador ao nível de não é grande jogador, é big jogador, mas vamos ver que, bem, não vou dizer nada, vamos depois ver o que é que ele fez com a camisola do Benfica. Por hoje encerramos este que passou-se, dedicado ao nosso amigo Nelson Oliveira. Desejamos que ele tenha uma rápida recuperação e que regresse aos relevados brevemente. E na próxima semana, não percam, cá estaremos de volta. Viva o Sport Lisboa e Benfica!